Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil. Esta é uma apresentação oficial para o Estado do Acre, tanto na parte de educação, quanto na parte de socialização, ressocialização e combate a dependências químicas. Somos uma instituição com 32 anos de existência. Não chegamos no Acre hoje, mas já fazemos um trabalho no Acre há exatos 7 anos. Isso pode ser constatado através do nosso portal de internet elosocialac.org. Não tem o BR, elosocialac.org. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem sobre o nosso trabalho, porque, na realidade, para falar sobre o que nós fazemos e o que nós estamos levando para o estado do Acre e, ao mesmo tempo, para todo o Brasil, nós precisaríamos de umas 6 horas. Mas, como nós estamos aqui reunidos entre todos os profissionais da área e que têm conhecimento que vai ser falado, eu vou me ater a mostrar a todos vocês como que vocês poderão acompanhar este nosso trabalho. Tá? Então, para que isso aconteça, eu vou compartilhar a tela aqui no nosso computador para mostrar a vocês exatamente o que fazemos e o que pretendemos implantar aí no Acre. Vocês estão agora compartilhando comigo o nosso site nacional. Então, vocês podem ver aqui que nós temos a parte de regimento. Como uma instituição nacional, nós temos que ter toda uma estrutura similar à estrutura que o governo tem. Com certeza, todos vocês estão atrelados a uma estrutura. Nós temos o nosso código de ética, o nosso regimento interno, as nossas portarias, o nosso estatuto, e nós temos aqui o nosso organograma federal. Nós somos uma confederação, com uma federação em cada estado. Então, eu não preciso explicar a vocês como isso funciona, dado ao cargo que vocês hoje ocupam no estado. Então, nós podemos continuar aqui, assim que eu achar a tela de novo. Eu acabei de... Tá? Vamos compartilhar novamente. Tem a Nívia para entrar. Só um segundinho. Quando eu estou sem a minha secretária, eu fico com 2 mãos esquerdas. Aí é difícil. Pronto, voltamos. Tá. Então, o que vamos aqui apresentar, um dos nossos diferenciais é o não fazer uso de verbas públicas. Nós somos uma instituição social que tem uma visão do social como empresarial. Todos os nossos projetos são autossustentáveis. E é assim, do início ao fim. Então, nós somos mantidos por comendadores da Ordem do Mérito do Elo Social, que neste link vocês poderão entender como que isso funciona. Distribuirmos honrarias, e é evidente que aqueles que colaboram com o início dos nossos trabalhos são aclamados e são graduados, porque nós só precisamos do início. O resto, como eu disse, todos têm que ser autossustentáveis. Temos uma federação em cada estado e temos 10 mil diretores no Brasil inteiro. Em especial, vou abrir aqui o portal do Acre, para que vocês constatem que nós não chegamos no Acre hoje. Então, esse é o portal do Acre, e aí vocês encontram tudo que nós já fizemos aí no Acre. Basta acessar aqui todas as notícias e vocês vão ver desde quando nós estamos no Acre, tudo que nós já fizemos no Acre, quem são os nossos diretores do Acre. Está tudo postado aí no nosso portal da internet. Se quiser conhecer a nossa diretoria do Acre, vocês têm acesso a esse link, onde estão aí os 7 diretores nossos do Acre e as diretorias regionais. Então,
assim é a nossa divisão nacional. Hoje, a apresentação... Luziane, você quer falar alguma coisa? Quero. O pessoal disse que está com muito ruído, não estão ouvindo direito. Pode ser internet aqui. Para você está chegando normal? Tá, para mim está chegando normal. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche o microfone para não ter ruído. E quando vocês tiverem as perguntas, no final, a gente libera os microfones e vocês fazem as perguntas necessárias, tá bom? Porque senão vai ficar com ruído e realmente vocês não vão escutar muito bem. Ok? Obrigada. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, hoje vamos fazer aqui a apresentação do nosso CSRP, Centro de Socialização, Ressocialização e Profissionalização. Eu quero dizer a vocês que nós não estamos fazendo experiência nenhuma. Não tem nenhuma novidade nesse nosso centro de socialização e ressocialização, a não ser a substância química com o nome de ibogaína, que vem sendo usada com sucesso fora do Brasil, e aqui está entrando de forma clandestina, tá? E um dos projetos que nós criamos com o nome de cartoterapia. Tirou daí, tudo que nós fizemos nesse projeto foi compactar e tirar os excessos que existem em praticamente tudo que é feito no combate à droga, tá? Se você for pelo lado religioso, você vai ver que existem muitos excessos. Se você for pelo lado técnico, existem muitos excessos. Então, o que nós fizemos? Nós não estamos aqui para fazer experiência. Ninguém vai discutir conosco que a fé cura, porque seria irracional de nossa parte dizer que todas as igrejas estão erradas, todas as outras denominações religiosas estão erradas. Então, ninguém vai discutir isso. O que nós tiramos é o excesso. Se você for numa clínica comandada por religiosos, tem um excesso de rezas, de orações, entendeu? Então, nós compactamos isso. Nós usamos também a técnica do AA e do NA. Nós achamos fantásticas, recuperam pessoas sem usar sequer uma cibalena. Mas tem excessos. Você vai participar de uma reunião, tem reunião que leva 2 horas, tem pessoas que falam 1 hora, outra fala meia hora. Isso acaba sendo cansativo. Então, esse nosso projeto é um projeto com 25 anos de existência, onde durante todos esses anos nós fizemos projetos pilotos em templos religiosos de todas as denominações, em associações. Nós visitamos as clínicas particulares, clínicas conveniadas, o suficiente para poder afirmar que quanto mais caro se cobra, pior é o resultado, porque ela acaba virando um clube de campo. E aí nós fizemos este nosso projeto, tá? Esse tem 25 anos de construção. Se vocês acessarem esse link que eu estou mostrando aqui para vocês, que está no nosso site nacional, vocês têm acesso ao projeto inteiro, na íntegra. Ele está em PDF, e para quem não tem leitura dinâmica, ele leva de 12 a 15 minutos para ser lido. Então, foi uma forma que nós encontramos de compactar esse nosso trabalho, porque ficaria uma coisa cansativa você ter que ler e estudar o projeto inteiro. Aí é claro que tudo aquilo que você quiser saber a mais, você pode se aprofundar. Nós temos o mesmo projeto que está ali ao lado em PDF, vocês vão encontrar ele aqui na nossa versão online, que eu vou usar daqui a pouco para fazer explicação. Aí ele é interativo, porque você tem todos os links aonde você vai poder ficar tirando as suas dúvidas, tá? Então, esse é o projeto online. E daí por diante, nós vamos ter aqui o nosso organograma. E aí sim, você já começa a saber como funciona o nosso trabalho. Tivemos o cuidado
de gravar pequenos vídeos de 5 minutos, 4 minutos, que possam explicar melhor. Então, se vocês quiserem saber qual é a nossa estrutura, vocês têm aqui, sabe? As nossas diretorias executivas, gerência, coordenação, projetos especiais. Tem um vídeo explicando como funciona a nossa estrutura, mas se vocês quiserem saber como funciona a nossa diretoria executiva, que é composta de 7 diretores, vocês vão ter um outro vídeo, mais um texto do lado explicando como ela funciona. Em seguida, vocês têm uma por uma. Eu gostaria de saber como é que funciona a diretoria geral. Clicou na diretoria geral, um vídeo e ao lado um texto. Quero saber como é que funciona a parte de assistência social. Um vídeo e um texto. Quero saber como é que funciona a saúde. Um vídeo e um texto. Psicologia. Um vídeo e um texto. Então, o site ele ajuda vocês a navegar por tudo que nós fazemos. Como eu disse no início aqui da apresentação, o nosso objetivo é mostrar para vocês como nós trabalhamos. Agora, ficar 6 horas explicando tudo aquilo que o site já explica sozinho, então, por gentileza, eu gostaria que vocês aprofundassem, porque nós estamos chegando aí no estado de vocês e nós não queremos causar um impacto negativo do nosso trabalho. Agora, vamos aqui para os cuidados que nós tivemos com a implantação do projeto. Então, só existe uma lei no Brasil que todo brasileiro deveria saber de cor. Sabe? É a Lei 9.051 de 1995. Essa lei só tem 2 artigos. O artigo 1º diz: todo funcionário público é obrigado a dar certidão. E o artigo 2º diz: o prazo é 15 dias. Então, o funcionário público que não der uma certidão, ele está cometendo um crime de improbidade administrativa. E aí segue a carruagem. Então, como nós temos 32 anos de experiência com o social e também lidando com o governo, nós sabemos das dificuldades que você tem no Brasil de fazer alguma coisa que dê certo. O Brasil parece que foi um país preparado para não dar certo. A estrutura governamental que teria que vir apoiando o que você está fazendo, ela vem massacrando e prejudicando. Então, nós tomamos todos os cuidados possíveis e o cuidado começa aqui. Todas as autoridades federais foram notificadas. Começa aqui pelo presidente da República e assim sucessivamente. Todos tiveram o prazo de 15 dias para responder, sob pena de improbidade administrativa, como eu falei. O presidente da República, como vocês podem ver aqui, não usou os 15 dias, ele respondeu em 6 dias. Determinou ao Ministério da Cidadania e à Secretaria Nacional de Combate às Drogas que nos atendesse com prioridade, e isso já aconteceu no dia 23. Então, dizer que no Brasil as coisas não funcionam não é verdade. A verdade é que as pessoas não sabem pedir, eles não têm cidadania, e é isso. Esse é o grande problema do Brasil. Todos responderam, até a Anvisa, que as pessoas dizem que demora, está aqui, olha, 22/8, respondeu e já abriu um procedimento para nós, para que nós possamos trabalhar com a ibogaína. Por aí afora, tudo que vocês quiserem saber se respondeu ou não respondeu, está aí à disposição. E com isso, tá? E com isso, nós resolvemos esse problema que nós teríamos de uma eventual perseguição de órgãos federais. Mas não ficamos só aí. Nós vamos trabalhar com todos os tipos de profissionais. Nós vamos ter advogados, nós vamos ter psicólogos, assistente social, psiquiatra, dentistas, enfermeiros. Nós não podemos ficar à mercê de alguém. Amanhã, vocês me desculpem.
alguém amanhã dizer que nós não estamos respeitando alguma categoria. Tomamos o cuidado, notificamos a todos. Nenhum deixou de responder, analisaram o nosso projeto e não encontraram nenhum defeito. Até mesmo a Ordem dos Advogados, que costuma ser tão difícil de você lidar, porque o advogado não pode ser submisso a ninguém, ele não pode ter chefe, ele não pode se reportar a ninguém. Não tem como você ter um advogado trabalhando numa estrutura que não tem alguém superior a ele. Então, esse cuidado foi tomado também. E aí tomamos outros cuidados, sabe? Como instituições sociais, todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, aparece aí um religioso ou outro palpiteiro, sabe? Falando mal da polícia, falando mal do governo, falando mal da prefeitura, mas cadê a solução? Então, todas essas instituições que vocês estão vendo aí foram notificadas para integrar conosco esse projeto e trazer o que tiver de bom. Nós não estamos aqui para mudar o que eles estão fazendo, eles podem continuar fazendo o que eles estão fazendo. Damos ciência a todas as federações. Nós temos aí uma parceria com o Senai e com o Sebrae, todos certificados nossos saem chancelado por eles, mas nós demos ciência a todos aqueles que deveriam e poderiam fazer o que nós estamos fazendo e não fizeram. Demos ciência a todos os veículos de mídia, que saem por aí falando abobrinha, e o que eles falam é o que as pessoas acreditam. Então, ninguém poderá negar a existência desse nosso trabalho e nem dizer que não conhece. Todos responderam, é só acessar e ver a resposta, que a resposta está aí. Tomou ciência. Se deu ciência a todos os veículos de mídia, o problema é deles, não é nosso. Então, esse foi o cuidado que nós tomamos. Esse foi o cuidado. Nós temos as nossas normas de acolhimento. Então, deixa eu dizer aqui a vocês como vai funcionar esse nosso trabalho. Ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos uma sede em cada estado. Sabemos que o estado do Acre não vai ter um contingente para 2.400 pessoas, mas as nossas unidades elas são padrões e assim será em todos os estados do Brasil, pelo menos uma em cada estado. Então, nós vamos levar pessoas de outro local, já que a ida e volta faz parte do nosso trabalho. Isso é uma pequena cidade. Dentro da logística que nós montamos, estas pessoas vão ficar conosco acolhidas por 9 meses e assistidas por mais 3 meses. Esses 9 meses, os primeiros 30 dias, eles não trabalham, vão ficar só com as atividades de assistência social, médica, documentação, dentista, todo esse tipo de coisa que se faz necessário para que você possa devolver a autoestima. Sem autoestima, ninguém chega a lugar nenhum. Os próximos meses, ele trabalha 4 horas, estuda 4 horas e tem 4 horas de lazer. Esse é o ritmo do nosso trabalho. Por este trabalho, ele recebe meio salário mínimo por mês, registrado em carteira. Então, ele fica conosco acolhido por 9 meses e depois ele tem uma assistência nossa de mais 3 meses. Esta nossa assistência vai fazer parte das responsabilidades municipais que vão ter que recebê-lo de volta e ficar com eles por mais 3 meses. E nós continuamos pagando a eles meio salário mínimo por mais esses 3 meses. Ao final desses 3 meses, somado aos 9 que conosco eles ficaram, eles inteiraram 1 ano de atividade. Reincidimos o contrato deles, pagamos todos os direitos que eles têm e eles têm acesso ao seguro-desemprego, que vai dar a eles ainda mais 4 meses de salário. Então, esta é a nossa forma de trabalho e tomamos todos os cuidados possíveis. O motivo do registro
é exatamente para evitar que se torne mão de obra escrava. Poderíamos chamar de laboterapia, porque é um trabalho laboterápico. Mas, como eu disse, no Brasil, tudo que você vai fazer tem que tomar muito cuidado, porque se der certo, você vai ser perseguido. Resolvemos o problema registrando-os. Nesse botão que vocês estão vendo aí, normas de acolhimento, tem um vídeo explicativo, mas não está concluída as normas de atendimento ainda. Elas não estão concluídas pela seguinte questão: nós não podemos negociar diretamente com as prefeituras. Isso inviabilizaria o nosso projeto. Então, o nosso projeto consiste em ter uma cooperativa de prefeituras em cada um dos estados do Brasil. Nós estamos em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, estamos criando estas regras, e aí a prefeitura vai ter que se filiar à cooperativa. E aí nós vamos funcionar como um grande resort, porque nós pegamos tanto particulares como trazidos pela municipalidade. Tanto particulares como trazido pela municipalidade. E o que vai acontecer de diferente entre nós é que o particular não chega diretamente a nós. Ele só chega via prefeitura. E isso nós estamos construindo. Então, esses documentos estão sendo... Ô, Sandrinha, você tem que abrir seu microfone, senão você não ouve. Você abre e depois você fecha. Então, nós estamos construindo esse regramento dos consórcios. É algo que ainda não está pronto. Nós não temos o poder de criar um consórcio municipal. Consórcios municipais são criados por prefeitos. Eles não podem serem criados por quem não é prefeito. Então, nós estamos nestas tratativas junto à Confederação Nacional das Prefeituras, e no Acre nós também teremos um consórcio. O convite que fazemos é que o prefeito da capital seja o presidente do consórcio. Normalmente, os problemas acabam acontecendo mais nas capitais, mas para nós é indiferente. Nós estamos oferecendo ao prefeito da capital o consórcio. Então, estes regramentos que eu acabei de falar, eles ainda não estão totalmente definidos. O que está escrito aí é o que nós não queremos e o que nós não fazemos. Então, esses detalhes ainda serão resolvidos. Mas todas as autoridades, então, foram notificadas, os conselhos de classe, os veículos de mídia, todos foram notificados, e agora nós vamos partir aqui para uma viagem sobre o nosso projeto. Então, se vocês voltarem lá naquela parte de apresentação online que eu falei no início, nós podemos fazer essa viagem juntos. Eu vou reforçar aqui agora o assunto educação. Nós temos aí a Secretaria Municipal e Estadual da Educação. Vocês têm um ofício através do qual nós oferecemos uma solução educacional. Então, nesta forma de apresentação online, vocês vão encontrar esse link que fala qual é essa solução educacional nossa. Nós, da Confederação do Elo Social, nós somos contra até o nome do Ministério da Educação. Nós entendemos que o Ministério da Educação deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais. É uma maldade que está sendo feita aos professores chamá-los de educadores. Eles estão segurando uma responsabilidade mundial, já que nós estamos dentre os piores do mundo, que não cabe a eles. As crianças devem chegar educadas na escola. Nós não precisamos ter pós-graduação para saber que, quando uma criança nasce, o responsável pela educação são os pais. Isso está escrito na Constituição Federal, no Código Civil, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós não podemos isso. Nós já
entramos 2 vezes com um pedido, com um projeto de lei para mudar o nome do Ministério da Educação, não foi possível, não foi aprovado, mas pretendemos entrar de novo. Então, a nossa solução, e que já fica aqui oferecida, tanto para a Secretaria Estadual da Educação, como também para a municipal, a nossa proposta é implantação de um projeto piloto na capital, de cursos vivenciais. Nós queremos 400 alunos nesse projeto piloto. Esse projeto piloto não é para garotada, é um projeto piloto para a comunidade. Nós trabalhamos com adolescentes de 14 a 100 anos de idade. Nós gostaríamos de implantar esse projeto nos 4 pontos mais violentos da capital. Primeiro mês, nós começaríamos com 2 salas de aula com a matéria de cidadania em cada um desses colégios, em um horário que não esteja sendo utilizado. No segundo mês, nós diminuiríamos de 2 salas para apenas 1 sala em cada um dos locais. Então, nós cairemos de 400 alunos para 200 alunos. E, no final do mês, nós encerramos. Isso é um projeto piloto, o custo é 0, nós temos patrocinadores, nós temos tudo para que isso aconteça. Nós vamos convidar, conforme o ofício que está em poder de vocês, Conselho Tutelar, Secretaria de Justiça, Polícia Militar, todos aqueles que devem zelar pela cidadania e pela educação, serão convidados a avaliar o nosso trabalho. Ao final, se vocês chegarem à conclusão que isso está sendo bom para a população, nós podemos implantar no estado inteiro. A conclusão que nós chegamos, depois de muito estudo, já que eu disse que o nosso projeto são de 32 anos, e esse foi o primeiro dos nossos projetos, nós chegamos à conclusão que o ser humano carece de ter o seu cérebro alimentado. E para você alimentar o cérebro e poder colher um melhor resultado desse ser humano, carece de colocar estas 13 matérias que nós colocamos aí. Administração conjunta do lar, vocações e aptidões, cidadania, psicologia, estética corporal, política, crenças, etiquetas e comportamento, ética, saúde, nutrição e segurança alimentar, sexologia e primeiros socorros. Todas essas matérias nós fizemos um compacto de 16 horas, com exceção da matéria de saúde. Nós não conseguimos reduzir uma faculdade de medicina em apenas 16 horas. Mas fizemos um bom trabalho em 3 fases. Então, são 3 fases de 16 horas. Destas matérias obrigatórias, só cidadania e crenças. Porque nós entendemos que quem não é cidadão não é absolutamente nada e não serve para nada. Então, nós não perdemos tempo com quem não tem cidadania. Material didático, eu acabei de abrir para vocês, então vocês podem ver que cada uma dessas matérias tem um link, e esse link tem um material didático. Então, se vocês abrirem aqui cidadania, vocês vão ter o material didático que será utilizado à disposição de vocês. Se olhar, se perde. Não tem nenhum problema com relação à ideologia de gênero. Nós trabalhamos só com gênero, que é o gênero humano. Então, para nós, esse tipo de problema não existe. Aquele que nasceu no corpo de mulher, mas ele se sente homem, quando ele fizer o curso de saúde, a profissional que lá estiver, ela vai explicar qual é a diferença do útero, do ovário e da próstata. Quando ele fizer o curso de psicologia, também vai explicar a diferença do cérebro masculino para o cérebro feminino. Quando ele fizer primeiros socorros, vai explicar os cuidados que se tem quando se vai socorrer um corpo masculino e um feminino. O que ele quer ser, para nós não quer dizer nada. Então, a matéria obrigatória que nós temos é cidadania. Eu abri o material didático para vocês.
E a segunda matéria, também obrigatória, é a matéria de crenças. Vou querer dar triturador. Quando se fala em crenças, as pessoas logo imaginam a parte de religião, mas não é religião, tá? Nós trabalhamos aquelas crenças negativas que nós crescemos ouvindo o tempo inteiro, do tipo, homem nenhum não presta, casamento nenhum não dá certo, políticos são todos ladrões. Isso não é verdade. Isso são tudo crenças negativas que foram plantadas na cabeça dos jovens e eles se tornaram adultos e plantaram também na cabeça dos filhos dele. Então, este material está à disposição da Secretaria de Educação e o nosso objetivo é exatamente esse, fazer um projeto piloto, mostrar a vocês que funciona, porque nós temos certeza que funciona, são 32 anos que nós fazemos isso, e após nós podermos avançar e implantar isso no Brasil inteiro. O Brasil virou um país de adolescente. Hoje nós vemos aí, principalmente na política, um bando de adolescentes disputando o voto de um bando de inconsequentes, porque o que eles falam hoje não se sustenta amanhã. Esse é o perfil de um adolescente que não está com a mentalidade pronta ainda. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é trocar o pneu do carro com o carro andando, e é isso que nós estamos fazendo. Vamos trocar toda a população do Brasil. Então, nós estamos aqui, eu abri um parênteses para explicar exatamente qual é o nosso objetivo com a educação, porque nós temos a Secretaria Estadual da Educação e Municipal conosco aqui nessa reunião. Este mesmo trabalho que eu acabei de explicar aqui, ele também será utilizado no nosso Centro de Socialização e Ressocialização. Os acolhidos por nós terão que fazer, no mínimo, 6 desses cursos. Então, por isso que o projeto está interligado. Eu não vou abrir todos os links que estão aqui, tá? Nós temos uma solução para o sistema carcerário, vocês podem constatar aí, e vocês vão ver que essa história de que o preso não sai porque não tem advogado, que não sei o quê, isso não é verdade. Nós temos aí um site que já funciona há mais de 16 anos, onde a família pode fazer todos os pedidos, os presos podem fazer de lá de dentro, o modelo está aí, basta eles acessarem. O preso não tem isso, mas a família aqui fora tem, ela pode fazer e mandar para ele lá dentro. Nós temos aqui a Comissão de Legislação Participativa, onde vocês podem até estranhar de nós estarmos fazendo a vocês aqui uma apresentação e não tem sentado aqui do nosso lado um vereador, um deputado, um senador, que realmente nós não precisamos deles. Isso aqui que nós fazemos é cidadania. Isso é cidadania. Todas as instituições com representação nacional, como a nossa, que tem 10 mil diretores e tem uma federação em cada estado, elas têm o poder de fazer projetos de lei. E nós fazemos. Então, nós não precisamos deles para vir aqui nos ajudar. O que eles têm que fazer é cumprir a função deles e votar. Vou falar de um projeto de lei aqui, que vocês podem até me surpreender, porque eu fui surpreendido no Rio Grande do Sul, mas eu vou falar aqui. Será que vocês da educação, vocês sabem que os professores têm direito a adquirir um carro a cada 4 anos sem pagar imposto? Impressionante. Mas esse projeto foi feito por nós, foi aprovado em 2018, e vocês têm o direito, já que nós não conseguimos pagar o salário que vocês merecem, por que não dar a vocês algumas vantagens? Então, vocês podem pesquisar nas concessionárias. Fui surpreendido no Rio Grande do Sul, como eu disse, onde a concessionária ela já está vendendo o carro para professores sem ter que pagar imposto, a mesma coisa que fazem com os taxistas. Então, são coisas que no Brasil não interessa. Tudo aquilo que vai ficar bom e que vai trazer benefício para alguém, no Brasil não interessa. Então, vocês podem olhar aí os projetos que nós temos, os que já foram aprovados, que não foram aprovados, está à disposição de vocês
Está no link aí. Nós temos o sistema de cooperativa, problema de catadores, nós temos solução para o lixo através da construção de usina, nós temos a parte esportiva, nós temos uma série de projetos, mas o foco é o centro de socialização e ressocialização. Então, aqui vocês vão ter tudo o que precisa para chegar até essa recepção. Aqui vocês vão ter a diretoria geral, vocês já viram lá um local onde explica tudo que o diretor-geral faz, o texto e um vídeo explicativo. Vocês vão ter aqui um prédio anexo, porque a responsabilidade do diretor-geral é grande. Vocês têm uma credencial com chip interno. A experiência nos mostrou que tudo que é gratuito as pessoas não dão valor. Então, ele vai trabalhar, vai receber meio salário mínimo por mês. É justo que ele pague as coisas que ele vai consumir lá dentro também. Então, é um valor simbólico, que ele pague 20 centavos pelo café da manhã, que ele pague 50 centavos pelo almoço, que ele pague R$1 pelo atendimento da psicóloga, mas ele vai pagar. Isso é importante, sabe? Nós constatamos que isso é importante. Daí você vem aqui, você vai ter a diretoria jurídica. Esse nosso país é uma comédia, sabe? Não tem outro nome para você dar ao Brasil. Eu me deparei na capital de São Paulo, maior capital do Brasil e a terceira do mundo, com um vereador que entrou com um projeto de lei, e deve ser aprovado, aonde a família que resgatar o seu ente querido vai receber um salário mínimo por mês. Você teria que ser internado com camisa de força, um vereador ou um político que faça um projeto desse. Nós vivemos num país onde existem leis. Então, nós temos aqui a nossa diretoria jurídica. Todos que lá chegarem, eles vão ter os seus direitos reconhecidos. Se hoje ele está na rua, como morador de rua, ou se ele se tornou um dependente químico, ele é fruto do ambiente que se responsabilizou por ele. E qual foi o ambiente que se responsabilizou por ele? Quando ele nasceu, ele era um bebê, ele foi entregue nas mãos dos pais. Aí, vocês acham justo que os pais não saibam transformar aquele bebê em um cidadão que depois jogue na rua e o Estado tenha que cuidar dele com o nosso dinheiro? Eu não acho justo. Então, todos que passarem pelo nosso acolhimento, se ele teve 3 esposas, as 3 vão responder por pensão de alimento. Filhos, pai, mãe, todos vão responder, porque a lei dá esse direito. Então, está aí o nosso departamento jurídico, é claro que não vai fazer só isso, muitos deles têm direito a INSS, tem leis trabalhistas, tem uma série de coisas, tem herança, tem um monte de coisa, ele vai parar na rua e ele larga tudo isso para trás. Só que ele está acolhido por nós e cabe a nós zelar por ele. Isso aí é o modelo padrão de construção dos nossos prédios. Não vou explicar a vocês o que faz as nossas assistentes sociais, porque todo mundo sabe o que faz assistente social. Prioridade é a aproximação familiar. Então, nós trabalhamos a aproximação familiar desde o dia em que ele lá chegou, porque não existe nada melhor na ressocialização do que a aproximação da família. Fala-se muito no Brasil em ressocialização. Só fala. Só fala. Porque como é que você vai ressocializar alguém que sequer foi socializado? Como é que você pode falar em ressocialização de alguém que você não sabe se ele foi socializado? Ao nosso ver, socializar é aquilo que nós estamos fazendo, que são os cursos vivenciais que nós oferecemos aqui para a educação. Aquela pessoa é socializada. Como é que nós vamos pegar alguém aqui que chegou como servente de pedreiro e depois ele vai embora como engenheiro? Ressocializar, que vocês falam, é isso. Vocês vão pegar alguém e ele vai sair de lá melhor. Como é que ele vai sair? Ele saiu melhor que você pode. Então, você tem que carregar a cabeça deles com informação. Então, a nossa assistente social trabalha na socialização e na ressocialização. Psicologia, não preciso explicar, sabe?
E aí nós vamos ter aqui a parte de saúde, sabe? Esse é um país tão complicado que a Presidência da República determinou que o Ministério da Saúde nos atendesse em audiência e nós tivemos dificuldade de explicar ao responsável pela população dependente química e de morador de rua, dentro do Ministério da Saúde, explicar para ele que tudo isso é saúde. A pessoa que foi morar na rua tem que ser atendido por quem? Assistente social e psicólogo. A psicólogo está ligado ao quê? O dependente químico que usa a droga, ele precisa ser atendido por quê? Pelo psiquiatra, pelo médico? E o medicina está ligado a quem? Então, para que não viéssemos a ser perseguidos, então nós criamos uma unidade médica. E nessa unidade médica nós seguimos todos os padrões internacionais de medicina. Eu digo internacional porque no Brasil você não pode seguir os padrões nacionais. O próprio Estado, a prefeitura, o governo federal, eles abrem sede e constroem prédios novos que não estão dentro das normas que eles mesmos fazem. Então, nós não queremos ser importunados nem por eles e nem por ninguém. Tudo que nós fazemos, nós seguimos normas internacionais. E essa é a nossa unidade médica. Assim que eles chegam, que eles são acolhidos, eles passam pelo clínico geral, pelo psiquiatra, pelo dentista, e daí por diante segue esse protocolo online que nós temos. Então, todos os profissionais que irão trabalhar com eles estarão trabalhando com esse protocolo. Então, essa é a nossa parte ligada à saúde. O município que tiver essa nossa sede, ele vai estar, de novo vamos voltar, ele vai estar simplesmente ganhando esse atendimento médico. Não fazemos nenhum tipo de convênio, quer municipal, estadual, federal, SUS, nada. A partir do momento que nós tivermos dinheiro público envolvido no nosso trabalho, junto com o dinheiro público vai vir todos os problemas governamentais que nós não queremos. Então, esta aqui, então, é a nossa unidade médica. Aqui acontece o nosso milagre da socialização e ressocialização. E qual seria esse milagre? Nós temos 10 complexos desses. Cada complexo desse, nós temos 220 acolhidos. Cada um desses iglus que vocês estão vendo aí, que está parecendo praticamente uma mancha preta, mas quando vocês ampliar a tela, vocês vão ter uma visão melhor, ele está preparado para acomodar 9 acolhidos. E aí o sistema ressocializa eles praticamente através deles mesmos. O sistema ressocializa eles através deles mesmos, tá? São 9. O tempo que eles vão ficar é 9. O tempo que eles vão ficar é 9 meses. Significa que todos os meses entra um e sai um. Então, aqueles 8 que lá estão vão ajudar a ressocializar o que chegou. Quem estará à frente deste trabalho, quem será o líder desse iglu que nós chamamos, é o que vai deixar a unidade naquele mês. Como eu disse, todos os meses entra um e sai um. Ele fez, como eu disse, são 4 horas de estudo, 4 de trabalho e 4 de lazer. Então, esta pessoa, para liderar esse grupo, ele teve que fazer um curso conosco de 120 horas de agente de terapia social. Então, ele está preparado para liderar esse grupo. Ele também é o padrinho e responsável por aquele que chegou. Então, todos os meses, aquele que está chegando vai ser recepcionado por esse, que vai mostrar a ele tudo como funciona. E ele vai ter uma referência de quem já está 2 meses, de quem já está 3, de quem já está 4, e até do último, que está 9 meses, que vai embora. Então, essa ressocialização, ela se dá
através das próprias pessoas que lá estão. E aí, nesse mesmo espaço, você tem uma academia, onde eles poderão fazer lazer, você tem campo de futebol, você tem tudo. Você tem que dar a eles condições deles quererem voltar para a vida normal. E aí segue o trabalho. Você tem aqui um galpão, onde vocês estão vendo. Digamos que esta vila seja uma serralheria. Então, nesta vila, nós vamos ter todos aqueles profissionais que já são serralheiros ou que gostariam de ser serralheiros, porque aí eles vão fazer um curso profissionalizante de serralheiros e vão trabalhar nesse galpão que está dentro dessa vila dele. Nós temos 3 turnos. Então, de manhã cedo, os primeiros são os que vão trabalhar, eles levantam e vêm aqui para o refeitório. Nós temos um refeitório preparado para esse número de pessoas. Então, eles tomam o café da manhã e vão trabalhar. Meia hora depois, vão sair aqueles que vão estudar. Meia hora depois, saem os que vão para o lazer. Todos que tiverem medicamentos passam pelo nosso setor de atendimento. Nós temos aqui, em cada uma destas vilas, nós temos um posto de atendimento que conta com uma psicóloga, uma assistente social, um posto de enfermagem com uma enfermeira. Nós não podemos liberar para eles os remédios por antecipação, porque eles são especialistas em transformar tudo em droga. Então, eles são obrigados a passar por aqui, aqueles que têm medicamento, tomar o medicamento antes dele tomar o café. Nesse mesmo espaço, vocês veem, nós temos 2 salas de aula, porque nós ministramos cursos vivenciais, cursos profissionalizantes, e você precisa desse número de sala de aulas. Então, este é o local onde acontece o nosso milagre da socialização e ressocialização. Nesse mesmo iglu, você tem o que nós chamamos de uma réplica do trabalho do NA e do AA. Como eu disse, nós compactamos. Todos os dias eles fazem uma roda antes de dormir e cada um fala 3 minutos. Não é 30, não é 40, não é 50, é 3 minutos. O líder fala 3 minutos de abertura para lembrar as regras, cada um fala 3, depois o líder encerra com a fala dele. Isto é todos os dias. Ao final de 9 meses, eles têm mais de 900 horas de curso do AA. Então, isso é o nosso modelo e é o que nós acreditamos que funciona, porque são 25 anos testando tudo isso. Aqui nós temos a nossa gerência de esportes. Nós temos um ginásio de esportes, porque nós vamos ter lá o quê? 2.400 pessoas. No meio disso, você tem esportistas de tudo que vocês possam imaginar. E a ideia é reciclá-los, é dar oportunidade para aqueles que merecem essa oportunidade. Só que o espaço não tem a necessidade de ficar ocioso. Então, esse ginásio de esporte ele tem multiuso. Dentre os usos que esse ginásio de esporte tem, ele realiza um evento por mês. Esse evento é o evento de acolhimento, que vai dar boas-vindas àqueles que estão chegando, sabe? E que vai estimular os que estão partindo. E, mais uma vez, nós usamos experiências de sucesso. Qual é a experiência de sucesso que nós temos no mundo religioso? Testemunhos. Não é isso que nós estamos acostumados a ver no mundo religioso? Nós vamos ter uma média de 300 pessoas saindo por mês e 300 chegando. Nós selecionamos um número X de pessoas que estão saindo. É evidente que nós vamos escolher os melhores, aquele que o pai e a mãe estão lá, ou que os filhos estão lá e que saem todos abraçados. Isso é um testemunho que eles vão dar e nós vamos aproveitar para ilustrar esse testemunho com fotos e vídeos de como ele lá chegou e como ele está indo embora. Isso vai fazer multiplicar nesses que estão iniciando essa trajetória o desejo de ficar igual aos que estão indo embora. E, novamente, nós não inventamos nada. Nós só copiamos o que é feito pelos templos religiosos.
Nesse mesmo local, nós damos também palestras, sabe? Cursos de autoestima. Tá? Então, todo aquele que quiser dar uma palestra para nós, porque nós não trabalhamos com voluntários. Nós só aceitamos voluntários se forem palestrantes, como no caso, o Dr. Laí Ribeiro é um dos palestrantes gratuitos que nós temos e inúmeros outros. Então, tirou daí todos que conosco trabalham ou é CLT ou é PJ. Então, esse é o nosso ginásio de esportes. Nós vamos ter uma agência bancária. Banco digital hoje não é nada complicado. Como eu disse, eles receberão valores de pensão de alimentos e alguns eles estarão recebendo também, sabe, os valores que terão que pagar, porque nós trabalhamos de forma híbrida. Você tem aí o particular, 50%, e municipal, 50%. Então, nós temos aí uma agência bancária, ele tem o cartão dele que tem um chip, sem problema nenhum. Nós temos uma agência de viagem, como eu disse, nós temos 300 saindo e 300 chegando todos os meses. Temos que ter um controle para isso, porque 600 passagens não é brincadeira, não. Nós temos uma autoescola. Durante esses 25 anos de projeto piloto, eu percebi que o desejo de muitos, mas muitos mesmo, é um dia ter uma carteira de habilitação. Então, eu, como presidente da instituição, pessoalmente, fiz o curso de diretor de autoescola, fiz o curso de instrutor de autoescola, montamos uma autoescola e teremos em cada uma das nossas unidades uma autoescola para negociar com eles. É claro que tudo aí é por mérito. Aqueles que estiverem seguindo à risca todos os nossos regulamentos e os nossos protocolos poderão sair de lá com uma carteira de habilitação. Nós temos a nossa guarda social. Temos prefeitura no Brasil com até 800 habitantes e menos. Nós vamos ter 2.400 pessoas problemáticas. Nós não podemos ficar chamando a polícia toda hora para ir lá resolver determinados problemas. Então, nós temos a nossa guarda municipal, da mesma forma que as prefeituras têm a Guarda Civil Metropolitana. Vai seguir todos os limites que a lei impõe. É impossível fugir das nossas unidades. Não existe fuga. Primeiro, porque eles estão livres e convidados a ir embora desde o dia que lá chegam. Depois, se ele quiser fugir, é só ele levantar a mãozinha e falar: quero ir embora. O carro de fuga, como vocês estão vendo aí, pega ele, leva ele até o iglu onde ele está habitando, passa no banco, encerra a conta bancária dele, pega os documentos dele, dinheiro dele, uma certidão, compra a passagem dele através da nossa agência, leva ele até a rodoviária, espera ele subir no ônibus e ele vai embora. Não para onde ele queria. Ele vai embora para onde a assistente social responsável por ele diz que ele vai. Não é porque ele foi encontrado na capital de São Paulo que ele vai voltar para a capital de São Paulo. Ele vai para o local onde ele tiver família, onde ele tiver pessoas que possam ampará-lo. Então, a passagem será para que ele volte para o local onde o tratamento que nós demos a ele não vai ser jogado no lixo. Mas nós não temos controle sobre isso. Se ele quiser parar e descer do ônibus até na esquina, ele é uma pessoa livre. Mas o nosso trabalho é desta forma. Nós temos um departamento de comunicação, onde nós temos a nossa TV própria. Não acreditamos que os meios televisivos hoje no Brasil acrescentem coisas. Só que nós não podemos deixar alguém 9 meses alheio ao que está acontecendo no mundo. Então, nós teremos o nosso telejornal, manhã, tarde, passaremos os filmes, tudo aquilo que nós entendermos que não vai atrapalhar o que nós estamos ali fazendo. Porque a TV brasileira tem o poder de, em 10 ou 15 minutos, às vezes em menos, estragar coisas muito boas. Nós temos uma unidade de informática. O analfabeto digital hoje ele não tem espaço em lugar nenhum, porque tudo está em um celular. Já não está mais em um computador, está em um celular. E é importante que eles saiam de lá em uma versão melhorada. Cursos vivenciais
foi a explicação que eu já dei para a Secretaria Estadual e Municipal da Educação. Então, todos eles estarão fazendo pelo menos 6 cursos vivenciais nesse período de 9 meses. Então, não preciso dizer que o número de mais de 2.400 pessoas estudando vai gerar muito certificado, muitos controles, nós precisamos de um prédio para gerenciar isso. E aqui nós utilizamos o poder da fé. Tá? Nós não podemos dizer que é uma igreja, que é um templo, que é um centro espírita, então nós estamos chamando de Templo da Fé. O único horário que nós respeitamos foi a missa do domingo, porque ninguém vai poder questionar que o Brasil surgiu ao redor de igrejas. Então, a missa do domingo é o horário respeitado. Tirou daí, o padre, ao sair, poderá levar a Bíblia dele e os santos, se ele assim tiver, e poderá entrar um pai de santo com os altabaque e transformar aquilo num centro espírita. Em seguida, pode entrar o pastor. Isso é uma sede que nós estamos disponibilizando para todos aqueles que puderem ajudar através da fé. Então, nós temos esse Templo da Fé e nós temos também 2 casas de oração. Então, nestes locais, eles poderão praticar os cultos religiosos dele, desde que não interfiram de modo algum no nosso tratamento técnico, porque nós somos uma instituição técnica, nós não somos religiosos. Ninguém está aqui para ganhar alma para Jesus e nem seguidor do Espiritismo. Nós estamos aqui para seguir o que o psiquiatra disse, o que a psicóloga disse, o que o médico disse. Então, nós somos uma instituição técnica e não somos religiosos. Primeira igreja que disser que fez um milagre e que cortaram os remédios, eu não vou mandar o acolhido embora. Eu vou mandar a igreja embora, porque o trato é esse. Eles não interferem no nosso tratamento e nós não interferimos na religiosidade deles. Do lado de fora do nosso complexo, nós vamos ter um posto da polícia, que já fica de antemão aqui oferecido à Polícia Militar e à Guarda Civil Metropolitana. É um espaço que vocês poderão estar utilizando, muitas dessas pessoas vivendo em rua, tem processos ainda andando, não quero dizer que são fugitivos, que fugitivos lá não vai, mas poderão ser ouvidos por precatória, e aí nós achamos melhor ter um espaço onde o escrivão pode vir, ouvi-lo, é uma sala de televídeo, hoje grande parte das audiências elas são online, então nós estamos preparados para dar a esse espaço condições da polícia operar. É claro, nós estamos falando em uma cidade com 2.400 pessoas, e não são pessoas assim fáceis de se lidar. E devemos ter problema lá que a nossa guarda poderá não conseguir resolver. Então, tendo ali um posto da polícia, já é um respeito, não significa que a viatura vai ficar parada lá o tempo inteiro, mas passa lá, toma um cafezinho, já é um respeito, está à disposição e isso já fica oficial. Dentro do salão de eventos que eu mostrei para vocês, ginásio de esportes, tudo isso poderá estar acontecendo, são eventos, são palestras, sabe? Nós vamos ter bandas musicais lá, porque tem esportista, mas também tem músico, não tem problema aqui os que vão embora, porque cada vez que vai um guitarrista embora, vem 5, cada vez que um baterista embora, vem 4, então nós temos que preencher o tempo deles com as coisas auspiciosas. Palestras motivacionais, o menos famoso que dá palestra sou eu, os demais todos são muito renomados. Esse é o encerramento do nosso trabalho na Prefeitura de São Paulo, em 2017. Em São Paulo nós temos 1.500 diretores, todos com formação universitária, e esse foi o encerramento do curso deles. Lotamos 3 vezes esse auditório, que tem a capacidade para apenas 500 pessoas. E aqui nós temos o problema de migração. O Acre sofre com isso, como vários estados brasileiros começam a sofrer. O Brasil não é terra da mãe Joana, não. Eu não vejo assim, a Constituição não vê assim e as leis não dizem isso. Então, não é porque atravessou a fronteira
e que nós vamos ficar resolvendo de todo mundo. O governo faz o que ele quiser, prefeitura, o Estado faz o que quiser. Nós, não. Se estiver no Brasil e estiver legalmente no Brasil, ele vai contar com o nosso apoio como se brasileiro fosse. Se não tiver, ele vai seguir o caminho de casa. Isso quem tem que se responsabilizar é o consulado dele, a embaixada dele e é o setor de imigração brasileiro. Nós estamos preparados para fazê-los trabalhar. Aqui ninguém vai ficar resolvendo problemas dos outros. Então, não existe. O outro problema também que não existe são famílias na rua. Eu não consigo entender como é que eu vejo tantas matérias e tanto acolhimento de família. Eu particularmente, estou falando como um cidadão aqui, não estou falando como presidente. Eu não consigo ver. Uma família na rua, ela deixou de existir. As crianças passam a ser responsabilidade do Estado através do Conselho Tutelar. O homem vai ser acolhido por nós, porque nós temos espaço para homens e para mulher. Nós temos, nesse centro com 10 núcleos, daquele que eu mostrei, nós temos um misto, e os outros 9 são masculinos, porque as pesquisas nos demonstram que esse público é um público maior. Então, se você encontrou uma família na rua, você vai seguir o que manda a lei, as crianças imediatamente têm que ser acolhidas, e o Conselho Tutelar existe para isto. O homem vai para o alojamento masculino e a mulher vai. Ele vai ser reciclado profissionalmente. Tudo que eu disse aqui vai acontecer. E com ela, a mesma coisa. Essa parte mista que nós temos, nós reservamos para estrangeiros, que estão em passagem, que o nosso objetivo é colocá-los de volta do local de onde eles vieram, porque se chegou no meu país e hoje está na rua como um drogado, que seria um dependente químico, ou como um morador de rua, ele vem de 2 ou 3 fracassos, tá? Talvez ele tenha fracassado na hora de escolher os governantes. E aí o país dele virou o que virou. Depois ele fracassou no país dele. E no meu país ele está morando na rua. Então ele já fracassou 3 vezes. Eu não posso trabalhar com exceções. Nós trabalhamos com regras. Então, essa unidade vai ser para isso. Mulheres, idosos, que às vezes estão cheios de direito, como é que você vai reciclá-lo? Não dá. E o público LGBTQIABCDHIJK e ainda tem um maisinho. Então, estamos preparados para isso. Tá? E aí eles não vão ter nenhum tipo de aborrecimento, vão ter uma oportunidade de serem profissionalizados, de serem ressocializados, sem nos gerar nenhum tipo de problema. A lei do voluntário, ela está aí, tá? Se alguém quiser discutir, eu acho muito bacana, de forma religiosa, subir o morro, advogado, médico, sobe o morro, vai distribuir presente, ou então distribui sopa na esquina. Religiosamente, isso é muito bom. Tecnicamente, eu não posso dizer a mesma coisa, porque eles acabam não voltando no mesmo local onde eles estiveram. Então, o dia que eles partirem para o local onde eles acreditam que vão, eles deverão ser recompensados. Dentro do nosso trabalho não cabe. Tá? Então, nós temos aqui os cursos vivenciais, que eu já falei, e aqui nós temos o nosso modelo de iglu. Vocês vão estranhar, ele tem essa ventilação suspensa, mas são normas internacionais. Nós vamos ter 9 pessoas acolhidas aí. Tem que ter ventilação. Eu não posso ter uma janela com vento caindo em cima de uma das pessoas só. Se ele fecha a janela, o ar fica preso. Se abre a janela, venta só nele. Então, as normas internacionais, as regras, né? Elas dizem que para acolher esse número de pessoas, nós tínhamos que ter este padrão. Então, aí de 9, a exigência está cumprida, são 2 banheiros. Você tem uma pia, você tem uma pequena sala aí dentro, no local onde eles possam ter uma vida digna. Então,
E aqui vocês têm os modelos dos galpões. Tá? Vocês têm o atendimento psicossocial, que foi aquele que eu disse que eles passam, tem a enfermeira, assistente social e a psicóloga. Vocês vão ter aqui o trabalho de aproximação familiar, vocês têm um galpão onde vai se realizar o trabalho, porque poderá ser uma serralheria, uma marcenaria, uma tapeçaria. Nós vamos ter várias unidades. Nós não aceitamos verbas públicas exatamente por isso. Nós vamos ter 2.400 funcionários trabalhando 4 horas e ganhando meio salário por mês. Se nós não tivermos competência para transformar isso em renda, nós temos que sair do mercado. Então, essas mão de obra, essas pessoas que estão por aí emporcalhando as praças, tudo isso é mão de obra desprezada. Ele de lá sai com uma certidão. Ele sai com uma certidão de ressocializado ou considerado irressocializável. A certidão vai assinada pela psicóloga, pela assistente social e pelo agente social de ressocialização e de atividade laboterápica. Ele só pode voltar depois de 5 anos. E nós damos as explicações desde o dia que ele chega, por que ele só pode voltar depois de 5 anos. Ele volta como acolhido novamente, porque pode ter uma recaída e parar na rua. Ou ele volta como um funcionário. Ele pode ser admitido como empregado nosso, normal. Mas no 9º mês, ele vai embora. E as explicações que nós damos para esses 5 anos, elas são técnicas. 20% das pessoas que abandonam, ou daquelas que são consideradas irressocializáveis, terão a chance de voltar. Porque, tecnicamente, a cirrose mata num determinado tempo, a outra parte vai preso, outros são assassinados, outros perdem o juízo e deixam de ser dependentes químicos para ser pessoas que têm que ser internadas no manicômio. Então, nós temos um gráfico onde, no dia que ele chegar, nós vamos explicar isso. Olha, a chance é essa. Se você for embora, você até poderá voltar. Antes disso, ele não entra em nenhum dos nossos centros de socialização, porque ele tem um chip na credencial e esse chip é nacional. Tá? Então, tudo isso está explicadíssimo. Aí, esta é a apresentação do nosso projeto, que eu acabo de concluir neste minuto, e eu vou apresentar aqui a vocês a única coisa que nós atribuímos a criação a nós, tirando da Embogaína, que nós estamos trazendo isso de fora do Brasil. Mas nós criamos o que nós chamamos de cartoterapia. Desde a primeira semana que ele chega até a última semana, ele vai escrever uma carta para ele mesmo todos os dias. Não é todos os dias, não, todas as semanas. Não é um livro, é uma carta. Olha só quantas linhas, são poucas linhas. A experiência nos diz que na primeira semana ele odeia todo mundo. Pai, a mãe, a irmã, a esposa, os filhos, vizinhos, amigos. Ele odeia todo mundo. Na segunda semana, a mãe dele já escapa. Já não odeia a mãe. Já está melhorando. Na outra semana, quem sabe, escapa um irmãozinho, um filho. Então, ele mesmo, ao ler, ele vai ver a evolução. Ele vai ver a evolução. E, é claro, tecnicamente, vai assinado pela psicóloga, pela assistente social e pelo agente de terapia social. Então, isso nós criamos, esse trabalho, apoiado nesses 25 anos de experiência que temos. Não sabemos aonde será no Acre. Nós estamos vistoriando algumas áreas de terra. Nós precisamos de 120 hectares. Nós precisamos estar em um local que não esteja a mais de 50 quilômetros de um fórum, porque o nosso trabalho usa muito a parte jurídica, e nós vamos adquirir esses imóveis. Então, eu agradeço a todos, os 27 que conosco estão aqui acompanhando atentamente a apresentação. Me coloco à disposição para responder às perguntas que vocês julguem necessária. É só abrir o microfone e fazer a pergunta. Estou à disposição.
Perguntas? Ninguém tem perguntas para fazer? Só clicar em cima do microfone. A Secretaria de Educação, Assistência Social, Guarda Civil. Podem Polícia ficar... Militar? Sou obrigado a acreditar, Luciano, que eu expliquei muito bem. E o site fez um bom trabalho, porque nenhuma pergunta. Verdade. Ou será que não ouviram? Diga, A sua Riliane. xará vai fazer pergunta. A sua xará vai fazer pergunta. Boa tarde, meu nome é Rila Freze, estou na Diretoria de Direitos Humanos do município de Rio Branco. Ouvi atentamente, mas realmente o áudio ficou bem ruim para compreensão, não consegui compreender totalmente o projeto, né? Achei bem interessante, mas o objetivo final não consegui compreender no final por conta do áudio e também não tenho muito conhecimento sobre o projeto. Então, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse projeto, ele é direcionado ao governo do estado, ele precisa de emendas, eu não consegui captar como seria para ser realizado esse projeto no estado do Acre. Olha, na verdade, nós estamos... A implantação, não consegui. Nós estamos cumprindo uma exigência legal, que é da ciência a todos os órgãos da implantação. Mas ele não faz convênios. Então, a única coisa que o Estado irá fazer é nos fiscalizar. Esse é o trabalho do Estado, fiscalizar para saber se nós estamos agindo do modo que consta no projeto. Essas pessoas não são animais, eles têm que ser tratados com dignidade. E nós estamos preparados para tratá-los com dignidade. O Estado vai fiscalizar a parte de saúde, vai fiscalizar o trabalho que eles vão realizar se tem todos os IPIs de segurança, vai fiscalizar a parte de higienização. É claro que o Estado tem que exercer a função de Estado, por isso que nós estamos dando ciência ao Estado da implantação do projeto. Então, vai ser implantado de qualquer forma, é isso? Ou é isso? Porque eu realmente não consegui entender essa parte. Eu preciso entender, porque ele é bom demais, é lindo demais, é uma necessidade, e eu sou curiosa, e agora eu comecei a gostar de perguntar, então eu quero saber tudo. Olha, ele vai ser implantado de qualquer forma, porque ele é um negócio. Nós estamos falando em 2.400 pessoas trabalhando e dando lucro. A nossa instituição precisa desse lucro para ela manter outros projetos sociais. Então, ele vai ser implantado... Então, é uma instituição onde as pessoas terão que pagar para ser atendidas? É isso que eu quero entender. Nós vamos trabalhar de forma híbrida, tá? Nós teremos 50% dos nossos acolhidos pagamentos particulares e 50% por indicação das prefeituras. Como as prefeituras recebem verbas federais, estaduais, e tudo isso está no site de transparência, é muito fácil de ver, nós não aceitamos o dinheiro direto da prefeitura. Terá que montar um consórcio e ela vai negociar com o consórcio. Então, haverá, sim, um pagamento da prefeitura, mas não para nós, para o consórcio, que é um consórcio municipal. Então, seria uma espécie de termo assinado de parceria? Olha, da nossa parte, deixa eu explicar a você. Como eu disse, nós somos uma instituição social, mas com visão empresarial.
A nossa parte, nós sabemos tudo que nós não queremos e que nós não faremos. Agora, esta parte governamental, nós fizemos uma parceria com a Confederação Nacional de Municípios e, juntamente com eles, nós estamos criando essas regras. Tá? Como que a prefeitura vai pagar isso para o consórcio? Talvez ela vai precisar fazer um projeto de lei municipal. Todos esses detalhes nós estamos ainda costurando, mas o nosso poder não chega até aí. O nosso poder, enquanto cidadão, só chega até o que nós fazemos. Tá? Não fazemos parceria público-privada. Não fazemos. O nosso negócio é com o consórcio. A partir do momento que a prefeitura liberou dinheiro para o consórcio libera as vagas para eles e o consórcio se acerta conosco. A prefeitura tiver vagas... Isso seria uma forma de terceirizar a assistência social? Eu não sei como que será visto pelo Estado essa a nossa forma de trabalho, sabe? Porque quando acontece um problema de queda de temperatura e que os moradores de rua correm o risco de morrer de hipotermia, sabe? Imediatamente eles são recolhidos e colocados em hotéis. E os hotéis não são clínicas e também não são centros de socialização. Então, nós queremos nos disponibilizar a ajudar o Estado. Ele é voltado somente para as pessoas em situação de rua, então, o projeto? Não. É isso? Situação de rua e dependentes químicos. Dependente químico. Entendi. Normalmente está atrelado, que quem mora na rua... É para esse público, né? É para esse público, né? Para esse público. Pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Está atrelado, porque na rua, se ele não virar um alcoólatra, dificilmente ele consegue sobreviver. Mas existem muitas técnicas com relação a isso, como, por exemplo, o alcoólatra não consegue dividir o mesmo espaço com o dependente químico. Então, os estudos nos mostraram isso, que eles não poderão ser misturados no mesmo iglu. Então, são cuidados que nós vamos ter. Entendi. É bem complexo, né? Porque eu acredito que a unidade de vocês pela população que vocês têm, se vocês atingirem aí 400 ou 500 pessoas, vai ser muito. O resto vai vir de fora. E aí nós teríamos que assistir as pessoas de fora financeiramente também, ou os de fora são as outras prefeituras? Não, aí a negociação é feita pelo consórcio. O consórcio de outro estado vai conseguir vagas aí no estado de vocês. Muito pelo contrário, vai diminuir o custo para vocês, porque estão vindo pessoas de fora. Vocês não vão ter que assumir responsabilidade de pessoas que vieram de fora. E a nossa responsabilidade é não deixar essas pessoas, depois do 9º mês, morando aí, no estado de vocês. Então, nós trabalhamos da mesma forma que trabalham as penitenciárias. Nós levamos eles até a rodoviária, esperamos eles embarcarem, depois que eles vão embora, acabou nossa responsabilidade. Olá, boa tarde. Pois não? Vocês conseguem me ouvir? Oi, Hila, tudo bem? Muito bem. Oi, coronel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Eu não sei se eu tenho mais uma pergunta ou se eu tenho algumas considerações a fazer. Estava ouvindo aqui, né, durante a explanação do projeto, eu compartilho com a Hila, viu, Hila? Você fez perguntas interessantes também. Eu acho que é um momento novo, né, que a gente precisa se acostumar. Primeiramente, deixa eu só me apresentar rapidamente. Eu sou o Coronel Falcão, sou secretário coordenador de Defesa Civil aqui do município de Rio Branco, mas antes eu sou bombeiro militar. Então, estava ouvindo aqui bem as explicações, né, e também foi colocado aqui pelo expositor a questão da imigração. Né? Tudo que se transforma em desastre é objeto da Defesa Civil. É só um esclarecimento para, porventura, alguém não saiba.
E nós trabalhamos com uma parceria aqui com a assistência social do município. A Rila sabe muito bem disso, né, Rila? Quantas missões nós já estamos juntos. Né? E é interessante toda essa colocação que foi feita aqui em relação ao público em situação de rua e também dependentes químicos. Então, e o expositor, ele esclareceu que o Estado, a obrigação do Estado e o papel do Estado diante do projeto é de fiscalização, ou seja, verificar se está tudo bem. Quero fazer algumas perguntas em relação a isso. Em relação ao município, né, entendemos em relação ao Estado, em relação ao município, as prefeituras deverão indicar público para que o projeto Elo possa absorver esse público em seus abrigos, em suas dependências, digamos assim. E também ficou claro aqui, estou só fazendo aqui um retrospecto para ver se realmente eu consegui compreender, que o público-alvo do projeto é pessoas em condição de rua e também dependentes químicos. Aí foi onde fugiu a compreensão em relação à parte de imigração, se os imigrantes também entram. Outra coisa que eu queria só ratificar é que foi colocado aqui que o tempo de permanência dessas pessoas dentro do projeto é de 9 meses. Tá. Quando se trata de dependentes químicos, nós sabemos que a recuperação é bem difícil. E claro que, às vezes, nesse período de 9 meses, eles podem melhorar substancialmente, mas tem sempre aquelas recaídas. E aí, nessa última fala agora, o expositor falou assim, que coloca-se esse público na rodoviária e encaminha. Tá bom, vamos resumir, então. O que é que eu quero saber? É se o projeto, né, as prefeituras vão indicar esse público, evidentemente que a assistência social do município também vai fazer parte disso exclusivamente, o tempo, ratificar o tempo de permanência deles nas dependências, que é de 9 meses, e depois dos 9 meses para onde esse público vai ser destinado. Esse é o início da pergunta. Dá para a gente responder isso? Então, tá bom. Coronel, obrigado pelas suas colocações e pelas suas pertinentes perguntas. Tá? Eu começo aqui com o fator migração. Nós não temos como público-alvo migrantes. O nome da nossa instituição é Elo Social Brasil. Não é Mercosul, não é europeu, é Elo Social Brasil. Estamos aqui com o objetivo de ajudar os brasileiros. Então, que fique bem claro. Se esses migrantes estão legalmente no Brasil, nós temos que aceitá-los como brasileiros. Então, eles terão todo o nosso apoio. Se não estiver, nós simplesmente não os enxergamos. Essa é a nossa posição. Com relação ao trabalho das assistentes sociais, municipais, estadual, tudo isso nós entendemos, tá? E vai fazer parte dos protocolos que serão assinados com o consórcio. Nós não podemos receber estas pessoas do modo em que elas estão. Então, nesses protocolos, terá exigência de que a prefeitura siga algumas regras. Ele tem que estar asseado, nós precisamos de um laudo da psicóloga e da assistente social da prefeitura de que ele não é um psicopata, porque nós não somos uma instituição para atender pessoas que não estão no perfeito juízo. Nós precisamos saber se ele não é foragido. Então, todas essas exigências ainda não foram definidas, mas nós já sabemos o que nós não queremos. Agora, dos 9 meses, é 9 meses. Não é 9 meses e um dia, e também não é 8 meses e 29 dias. É 9 meses. Nós trabalhamos 25 anos para chegar a esse número de meses. E nós sabemos que tem local que é 1 ano, tem local que é 6 meses, tem local que é 4 meses. Você encontra a clínica hoje a partir de R$600 até uma média de R$8.000. A única coisa que diferencia é que quanto mais caro você paga, pior é o tratamento. Então, nós não nos consideramos igual a ninguém. É uma nova modalidade.
Nós acreditamos que vamos recuperá-los em 9 meses. Acreditamos. Tem aqueles que poderão ser considerados por nós irrecuperáveis. Ele vai embora com 9 meses, mas ele vai com uma certidão que nós o consideramos irrecuperável. Mas nós não temos como ficar com alguém por mais de 9 meses, senão nós vamos virar uma clínica comum dessas que a pessoa passa a morar lá. Então, o nosso objetivo, o nosso trabalho, todo está focado em 9 meses. Agora, quando nós falamos em mais 3, coronel, é mais 3 de assistência. Vamos citar, por exemplo, o Rio Branco. Digamos que Rio Branco tem lá 300 vagas e que todo mês ele mande 30 e receba 30. Ele é obrigado, segundo o contrato que ele vai assinar com o consórcio, a acolher estas pessoas por mais 30 dias. E nós, segundo o contrato que nós temos, por mais 3 meses, 30 dias não, 3 meses, nós vamos continuar pagando meio salário mínimo para ele por mais 3 meses. Agora, ele foi socializado, porque ele fez, no mínimo, 6 cursos vivenciais. Então, ele foi socializado. Ele foi reciclado profissionalmente. Se ele não tinha profissão nenhuma, em 9 meses, dá para profissionalizá-lo em alguma coisa. Ele saiu de lá com um dinheiro na mão, que ele gaste lá no máximo 30% do meio salário que ele ganha, no meio de 9 meses, dá para se ter uma noção de quanto ele vai ter em dinheiro. E ele ainda tem lugar para morar por 3 meses e mais 3 meses de salário. E ele não arruma um emprego. Ao final desses 3 meses, nós ainda vamos reincidir o contrato dele, ele vai receber férias, 13º, fundo de garantia, e não arrumou emprego. Lamento, ele é irressocializável. Então, ele poderá voltar 5 anos depois. Antes disso, ele não volta. Coronel, respondi as perguntas? Coronel, caiu? Não, está com o microfone fechado. A Nívia está com a mão levantada, Nívia. O coronel está com dificuldade de abrir o microfone. Se você quiser aproveitar, depois, quando o coronel voltar... Boa tarde, eu sou a Nívia, sou chefe de gabinete da SAVDH. Trabalho aqui paralelo com a Rila. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao consórcio que o senhor citou, que trata-se de um consórcio entre prefeituras, correto? No caso, a minha dúvida é sobre as cotas de repasse para as prefeituras. Seria por percentual de indivíduo atendido? Como seria esse repasse financeiro dessas cotas? E quanto sairia em médio custo por cada indivíduo? E sobre os protocolos de assistência social, que no caso, nós estaríamos demandando ainda assim com o mesmo levantamento que já é feito pela assistência social. Então, eu fiquei com uma dúvida com relação a essas cotas de repasse e sobre esse consórcio, sobre a base legal do consórcio para a assistência. Lívia, eu agradeço imensamente as suas perguntas, mas eu não tenho condições de responder nenhuma. Tá? Isso são tratativas que eu não tenho autonomia de fazer. Essas tratativas, elas estão sendo feitas pela Confederação Nacional de Municípios e elas serão alvo da estrutura que vai criar o consórcio. Então, o consórcio terá que ter regimento interno, ele vai ter que ter todos esses protocolos e nós não temos poderes para isso. Então, a proposta que nós estamos fazendo, e eu quero oficializar essa proposta aqui agora, é convidar o prefeito da capital, de Rio Branco, para ser o presidente do consórcio. Aí essas respostas quem vai dar é ele, não sou eu. Nós vamos reunir todos os presidentes dos consórcios do Brasil, vamos fazer uma reunião lá na Confederação Nacional de Municípios para discutir esses detalhes. Quanto é o repasse, quanto deixa de ser o repasse, como que nós vamos fazer para encaminhar. Como eu disse, nós criamos o projeto, criamos as nossas normas de acolhimento. Enquanto não regularizar essa parte municipal, nós vamos continuar trabalhando particular. Nós vamos continuar trabalhando particular. Nós não temos poder de
gerir um consórcio municipal. Só a prefeitura pode. Agora, qual é o valor que vai passar, que não vai passar para o consórcio? Isso é uma discussão interna das prefeituras. Quantas vagas eles vão querer? Tem prefeitura que não tem morador de rua. Na verdade, ela não tem porque ela coloca no ônibus e manda para a capital. Mas a origem dele, isso tudo tem que ser discutido na criação desse consórcio. Vocês estão aí em Rio Branco. Vocês acham que todos esses moradores de rua que estão aí são de Rio Branco? De onde eles vieram? Cadê a responsabilidade dos prefeitos do local de onde eles saíram para ir gerar problema? Isso vai ter que ser definido pelo consórcio. O consórcio chegar à conclusão que a responsabilidade é do município de origem, aí é uma coisa de vocês. Podem ter até uma lei estadual. Tudo isso pode ser feito. Da nossa parte, tudo que nós poderíamos, nós já fizemos. Desculpa não poder responder, mas foge à minha alçada. Mas suas perguntas são muito boas. Tá certo, então eu agradeço. Tá bom? O coronel voltou? Será que abriu? O coronel não, mas eu sim. Voltei, viu? Mas tranquilo, Voltou. Rila. Espera aí, Voltei. depois você entra, logo depois do coronel, que ele ficou no vácuo. Pois não, coronel, respondi a pergunta? Não, respondeu sim, respondeu tranquilo. Dá para entender melhor. É claro, né, que deve ter uma evolução em tudo isso que nós estamos falando. E aí a gente vai compreendendo aos pouquinhos. E agora mesmo você acabou de falar que vai convidar o prefeito da capital aqui para, quem sabe, presidir o consórcio, e aí a gente vai tirando todas essas dúvidas. Mas agradeço muito as respostas. Tá bom, coronel. Ele vai receber um convite por telegrama. Nós gostamos de documentar tudo. Ele vai receber um convite por telegrama, porque o consórcio terá que ser criado. E nós entendemos que, por ele ser o prefeito da capital, ele é o maior interessado em que isso dê certo. Agora, para nós é indiferente. Eu posso colocar o prefeito de Pitibiru lá com 300 moradores como presidente do consórcio. Continua sendo um consórcio municipal, só que nós estamos falando em política. A política tem visibilidade. Você imagina a visibilidade do prefeito da capital se ele encabeçar um projeto que trará uma solução para moradores de rua e dependentes químicos e ainda 400 empregos, que é a média de emprego que nós vamos gerar no município. Então, bastante interessante. Convite feito e oficializado já por antecipação, mas ele vai receber o telegrama, tá bom? Agora é a sua vez, o Hiliane. Falei certo? Hiliane, mas pode me chamar de Rila, tá? Rila. Isso. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha quando o senhor falou em relação que tem que ter um laudo dizendo que ele não tem eu esqueci, um distúrbio, digamos assim. A maioria dos nossos usuários, um exemplo, a maioria dos usuários, eles têm problemas mentais aqui, a maioria, alguns têm distúrbios que podem fugir do nosso controle. Então, ficaria meio muito seletivo e aí a gente vê aí um pouquinho, não está cumprindo 100% com o que diz o artigo 5 da Constituição, né? Que o princípio da isonomia. Então, o projeto, acho que ficou um pouquinho a desejar dentro desse contexto, né? É bonito, é importante, é necessário, mas eu acho que ficou algumas falhas quando se fala em direitos humanos, tá? Rila. É minha opinião. Se me permite, Rila, né? Uma dúvida meu nome em relação a isso. Meu nome é João Teleno, vou chamar de Leno, porque João Teleno é muito comprido. Rila, o mundo é feito de resultados. Nós somos uma instituição social que busca resultados. Nós estamos prestes a estrear na Copa do Mundo e temos um técnico que escolheu os melhores que ele tinha. Nós somos uma instituição social e temos o mesmo direito. Nós não somos um manicômio, filha. Se amanhã nós montarmos um projeto com o nome de manicômio, aí nós vamos falar sobre pessoas que não estão dentro das faculdades mentais. Nós pretendemos ter de 85% a 95% de resultado positivo. Como é que eu vou chegar a esse resultado se eu começar a admitir um monte de... Eu não sei nem como chamar, para não ser pejorativo. Então,
poderá a prefeitura mandar, não tem problema nenhum. Quando chegar, ele vai passar pelo nosso psiquiatra. E se ele não for aprovado, ele vai ser devolvido. Nós não temos a característica de manicômio. Se eu colocá-lo dentro do meu sistema, eu vou prejudicar o meu sistema. Eu tenho 9 pessoas dentro de um iglu que eu pretendo ressocializar pelo menos de 85% a 95%. Se eu colocar uma pessoa dessa lá, eu vou prejudicar os outros 8. Então, nós não temos essa característica e é por esse motivo que nós estamos acreditando no sucesso do trabalho, sabe? Se ele chegou a esse grau de demência, porque nós sabemos que as drogas corroem o cérebro. Se ele chegou a esse grau, nós vamos ter que esperar um novo projeto, mas aí não tem prazo, né? Aí você vai ter um depósito de pessoas sem cérebro. Não faz parte da nossa instituição, isso não vai dar lucro para fazer algo desse tipo. Nós pretendemos ter lucro, nós precisamos pagar as nossas contas e nós temos que, inclusive, pagar os nossos profissionais que vão trabalhar nos outros projetos. O que nós estamos montando aí é uma verdadeira indústria, isto é, uma indústria. Então vocês não visualizam a pessoa humana, só visualizam o lucro, né? O que você chama de humano? Eu não entendi essa sua colocação, sabe? Porque nós estamos falando de pessoas em vulnerabilidade social. Nós estamos falando de pessoas dependentes químicos. Nós estamos falando de pessoas dependentes químicos. Aí o senhor vem me dizer que está visando o lucro, vem trazer uma proposta para a prefeitura que trabalha promovendo a dignidade da pessoa humana. Aí o senhor me desculpa o trabalho de vocês, deixa eu dizer uma coisa, em alto. Proposta que vai contra a visão do prefeito. Deixa eu dizer uma coisa, em alto e bom tom. Nós não chegamos para substituí-los. O trabalho de vocês vai continuar. Vocês podem continuar. Mas nós precisamos de uma parceria, de alguém que visualize as pessoas. Nós não visualizamos, que fique claro isso. Nós visualizamos pessoas recuperáveis. Se eles são irrecuperáveis, eles não fazem parte do nosso projeto. O nosso projeto visa recuperar pessoas recuperáveis. Eu não posso pegar uma pessoa, como eu disse, ele entra como servente de pedreiro e ele vai sair como engenheiro. Eu não posso. Agora, se é uma pessoa que ele já corroeu o cérebro dele, eu não posso, porque eu vou retardar o processo de outras pessoas que merecem a oportunidade. Agora, o Estado tem estrutura para isso. O Estado pode ter lá um manicômio para encostar essas pessoas, entendeu? E fazer alguma coisa de terapia para eles. Nós não temos. O nosso trabalho é de ressocialização. Socialização, ressocialização. Não temos e também não temos a intenção de montar um projeto desse, né? Isso tem que ser amparado pelo Estado. O Estado é que tem recursos para esse tipo de coisa. Nós não trabalhamos com verbas do Estado exatamente para não sermos obrigados a trabalhar com coisa que nós não acreditamos. Nem nós acreditamos, nem vocês acreditam. Se você mesmo está falando que estas pessoas tornaram-se irrecuperáveis, você sabe que se nós pegássemos e colocássemos eles lá dentro, nós só iríamos manchar o nosso nome. Eu não disse que elas tornaram-se irrecuperáveis, eu disse que são pessoas que têm distúrbios mentais, que têm uma doença, que a droga é uma dependência química que se tornou doença. Então, eu não disse em nenhum momento que elas são irrecuperáveis, mas que elas precisam estar em um tratamento contínuo. Não é 9 meses que vai resolver o problema. Nós temos psiquiatra, nós temos psicólogos, nós estamos preparados para recuperar todos aqueles que forem considerados recuperáveis. Eu não sou psiquiatra, eu não tenho como analisar uma pessoa e saber se ela é recuperável ou não é recuperável. O que eu posso dizer é que a instituição não vai trabalhar no mesmo segmento de manicômio. Se tornou-se irrecuperável, agora, é evidente, tá? É evidente que se ele é um dependente químico, e isso eu falei na minha apresentação,
até numa sustentação oral que eu fiz no Ministério da Saúde, ele tem um problema de saúde. Agora, tem aqueles que não tem mais jeito. Então é igual eu chegar no hospital com uma pessoa que tem uma doença terminal e o hospital não querer mais, né? Porque não vai ter jeito. Então, eu concordo com me desculpe, mas eu não consigo continuar na reunião. Eu concordo com você. Só que você vai chegar no hospital e você vai ver, está escrito lá hospital. Tem uma plaquinha lá, SUS, tem um médico que tem a obrigação, pela formação dele, de atender a todos. Tá? No nosso caso, vai estar escrito lá, Centro de Socialização e Ressocialização. Não está escrito manicômio e também não está escrito hospital. Então, é diferente. Eu não posso ir numa sapataria... Tem uma avaliação para saber se a pessoa é recuperável. Não dá de saber. Nós estamos criando esses protocolos. Segundo, tá? Nós temos mais de 1.500 psicólogos na nossa instituição. Nós somos mais de 10 mil. E segundo o nosso conselho, você tem condições de avaliar tecnicamente alguém para saber se ele está ou não está em condições de ser ressocializado. A prefeitura pode até mandar, se chegar lá e ficar constatado que ele é irressocializável, lamento, não faz parte do nosso trabalho. Nós não criamos para isso. E o nosso prazo também é 9 meses. Se os 9 meses for insuficiente, eu também lamento. Ele de lá vai sair socializado ou considerado irressocializável. Senão, daqui a pouco, senão eu perco toda essa dinâmica de todo mês entra um, sai um, entra um, sai um. Essa é a nossa novidade. Se eu começar a pegar e deixar lá um ano e meio, eu vou ficar igual às outras clínicas e essas instituições conveniadas com o Estado, com a Prefeitura, cujo resultado, como brasileiro falando, porque além de presidente da instituição, eu sou um brasileiro, como um brasileiro e como cidadão, eu estou insatisfeito com o resultado que o Estado vem colhendo, principalmente nas grandes capitais. Você passa em São Paulo, você perdeu as praças, você passa em Florianópolis, você perdeu toda o turismo da cidade, você não pode mais andar na cidade. Como é que, como um brasileiro, eu vou ficar satisfeito com isso? E quem é o responsável por esse resultado? São as atividades que hoje nós fazemos, particular, municipal, estadual, o resultado está aí. Nós estamos trazendo uma nova proposta, é uma nova modalidade, que não vai resolver tudo, é claro que nós sabemos. Nós estamos com um número de vagas no Brasil inteiro que é insuficiente só para a capital de São Paulo. Só a capital de São Paulo tem 40 mil moradores de rua e dependentes químicos. Estado igual ao de vocês é pequeno, mas o problema é grave. Eu lamento não poder atender tudo que você entende como nós deveríamos atender. Mas se eu mentisse para você aqui dizendo que eu iria resolver, não iria resolver, porque o meu sistema... Eu vejo uma empresa já preconceituosa e fazendo separando, né, as pessoas. Então, nós não somos uma empresa. Espero que a prefeitura não adeira a esse consórcio. Nós não somos uma empresa, tá? Nós somos uma instituição social, mas nós teremos parceria. Nós teremos parceria com empresas que vão pagar meio salário mínimo para estas pessoas trabalharem. E estas empresas não vão querer ter no contrato delas que elas terão pessoas sem condições de exercer atividade. Sabe? Eu lamento muito. Lamento, mas o máximo que eu posso é lamentar. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso modelo. Se a prefeitura de vocês não aderir, você pode até dar o seu parecer contrário, não tenho nenhum tipo de problema. Como eu disse, vamos construir e depois eu defendo a pessoa humana, sem distinção de qualquer coisa. Eu não posso misturar. Eu não posso misturar. Tem essa defesa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso misturar em uma atividade como a nossa o problema de direitos humanos. Eu tenho que respeitar. Em especial se quer parceria da prefeitura. Eu não quero parceria da prefeitura. Eu não sei em que parte que vocês entenderam. Eu não quero. Quando eu disse que eu não quero convênio, é porque eu não quero.
Não quero parceria da prefeitura. Se a prefeitura achar interessante encaminhar pessoas lá para ser ressocializada, ela manda. Ela manda, da mesma forma que ela manda para o hotel quando cai a temperatura. Se ela achar que o trabalho não traz um bom resultado, ela não manda. Outras prefeituras mandarão e outros estados mandarão. E a sede será feita do mesmo jeito. A sede está sendo feita para dar oportunidade para aqueles que ainda têm condições de ter oportunidade. Porque tem alguns que chegaram num estado que não, a oportunidade para eles não serve mais. Isto quem pode dizer são laudos técnicos. Eu não sou psiquiatra. O nosso psiquiatra vai assinar todos que lá entrarem. E se ele colocar pessoas, porque todo mundo é passível de erro, se ele colocar pessoas irrecuperáveis, é evidente que ele vai aumentar a experiência e não colocar a próxima. Mas os que lá entrar ficam 9 meses. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Bom, Lisiane, eu acredito que as dúvidas foram tiradas. Nós já estamos com 2 horas de apresentação. Tá? Esta nossa reunião está sendo gravada. Tá? Qualquer um poderá assisti-la posteriormente no nosso site. Um abraço, coronel. Obrigado pela participação. Muito importante as suas colocações. Tá? Boa próxima reunião. E consideramos, então, encerrada a nossa apresentação. Luziane, quer colocar mais alguma coisa? Não, doutor. Tudo certo. Então, um abraço, até a próxima. Uma boa tarde a todos. Até. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.